A que o senhor atribui tantas surpresas no resultado das eleições? Teve algum erro nas pesquisas ou foi um movimento brusco de eleitores? Veja, a pesquisa ela tem duas dificuldades, a pesquisa eleitoral, né? Quer dizer, quando você tem uma eleição que tem uma onda muito forte, vamos dizer assim, né? Que possa acontecer nos últimos dias do primeiro turno, quando, portanto, provavelmente aconteceu, ou seja, havia uma onda Bolsonaro muito forte e que estava começando também a arrastar as candidaturas para governador, para o Senado, as candidaturas para as casas legislativas, isso parece que não foi percebido, né? Então tem esse aspecto que praticamente só o Datafolha que viu que o Witzel aqui no Rio de Janeiro estava ali já empatado com o Romário na disputa da segunda colocação, mas não percebeu que a intensidade, vamos dizer assim, dessa onda não apenas ia fazer com que ele ultrapassasse o Romário, mas ele ia assumir a liderança com folga quando houvesse a apuração das urnas. Há também uma outra questão que eu acho que isso também merece ser colocado, é que é o seguinte, as pesquisas são feitas geralmente no sábado de manhã, ou seja, para que ela possa ser divulgada à noite nos jornais da TV. Pode ser que muita gente aguardou este momento da última pesquisa sendo divulgada ali por volta de 8 horas, 8 e meia da noite, mais ou menos. E a partir dali começa a haver um processo que é muito baseado na ideia de que as pessoas hoje estão muito mais conectadas do que estavam nas eleições de 4 anos atrás ou há 8 anos atrás. Quer dizer, na hora que você tem um dado novo, que foram as pesquisas divulgadas no sábado à noite, as pessoas rapidamente começam a se comunicar via WhatsApp, redes sociais, e isso vai propagando, né? Isso vai propagando talvez ali uma nova decisão do voto, uma nova mudança no voto em função de que as pesquisas já deram, por exemplo, o caso do Witzel aqui no Rio, que ele estaria empatado com o Romário e, portanto, se houvesse um voto útil na direção dele, ele ultrapassaria o Romário e estaria no segundo turno. Essa é uma hipótese, ou seja, é difícil para o Instituto de Pesquisa, portanto, serem julgados, porque provavelmente houve uma mudança do sábado à noite para o dia da eleição. E aí, evidente, não houve nenhuma pesquisa depois disso. Mas isso explica o crescimento tão repentino, assim, uma despontada de cerca de 30% dos votos, quase, de um dia para o outro, assim, pode ter tomado essa decisão 30% do eleitorado? Veja, eu concordo que há uma surpresa, essa surpresa, até uma perplexidade, é um sentimento muito geral, tanto no caso do Rio como no caso lá de Minas Gerais, para o governo Zema, né, do Partido Novo. Bom, mas como eu disse, eu acho que tem aí, né, a única atenuante que a gente pode dizer é de que se havia realmente uma onda que estava sendo impulsionada pelo candidato Bolsonaro no estado do Rio e em Minas, e que essa onda se desloca, ou seja, ela vai agora estar vinculada também ao governo do estado, quer dizer, vai arrastar os candidatos que porventura estão vinculados ao Bolsonaro. Isso provavelmente foi uma coisa que aconteceu nos últimos dias. Talvez o de pesquisa tenham já mostrado e mostrou, principalmente Datafolha, um empate aqui do Romário com o candidato Witzel, e em Minas Gerais um empate técnico entre o Zema e o Pimentel. Agora, da maneira como aconteceu de fato nas urnas, que os dois terminam em primeiro lugar, isso mostra que o movimento tinha uma intensidade muito maior do que as pesquisas captaram e, portanto, tem duas hipóteses. Ou os pesquisas não perceberam que a onda era muito maior do que eles estavam ali nas pesquisas do sábado identificando, e, portanto, os candidatos já tinham um percentual de voto maior do que aquele que foi indicado na pesquisa divulgada à noite, ou esse movimento aconteceu muito a partir da divulgação das pesquisas à noite, quer dizer, já havia uma tendência do Zema crescer, do Witzel crescer, com o empate técnico que foi divulgado do Zema com o Pimentel, e o empate estatisticamente igual, numericamente igual, do Romário com o Witzel, isso aí deu ao eleitorado uma razão ainda mais para poder descarregar o voto tanto no Witzel como no Zema. Né? Então parece que as pesquisas conseguem, de fato, influenciar o voto dos eleitores até num espaço de tempo muito curto.
E aí pensando num espaço de tempo maior, ao longo da campanha, a Marina Silva foi uma candidata que caiu de cerca de 15% e terminou com 1% dos votos. Isso também pode ter sido uma influência das pesquisas eleitorais? Veja, a pesquisa eleitoral ela é um dado na decisão do voto. E sou daqueles que acham que as pesquisas têm que ser feitas e divulgadas. Porque, na verdade, a discussão é se elas seriam ou não divulgadas. Porque as pesquisas que são feitas por bancos, pelas campanhas dos candidatos, se houvesse uma proibição de divulgação, elas continuariam sendo feitas. Ninguém vai impedir que a pessoa faça uma pesquisa. Ela poderia ser proibida a divulgação dela. Agora, quando há divulgação, isso faz com que essa informação, que às vezes é restrita a um banco ou ao staff do candidato, possa agora ter de domínio público, ou seja, todo mundo vai saber o que é que está acontecendo. Porque senão ficaria um escuro, quer dizer, ninguém sabe o que é que está acontecendo, se alguém está avançando, alguém está parado. Então, acho que seria pior, porque aí você ia propagar, quer dizer, ia dar margem a teorias conspiratórias as mais diversas possíveis, dizendo que estava passando, que não estava passando. Quer dizer, quando sai a pesquisa, eu concordo que às vezes a pesquisa pode demolir uma candidatura, quer dizer, praticamente dizer que se o cara está caindo na reta final, então vamos abandonar de vez porque ele não tem mais chance. Quem ainda está parado ou começa a crescer, é esse que eu vou ficar mais atento para tentar votar nele, né? Portanto, a pesquisa termina tendo um peso grande na decisão do voto, principalmente o voto útil. Ou seja, eu não vou ter o meu candidato no segundo turno, mas eu pelo menos vou colocar um que é mais perto do meu pensamento. É melhor do que ficar sem nada, sem ter ninguém lá no segundo turno. Então, a questão do voto útil, isso certamente se baseia muito nas pesquisas eleitorais. Agora, de fato, o problema não é a pesquisa, o candidato é que está tendo dificuldades, porque eu acho que tem um certo período que o eleitor está esperando, está aguardando, né? Ou seja, ele não vai, na primeira pesquisa já está mudando de candidato, mas ele vai tentando, vai esperando. Se o candidato não consegue mostrar que é competitivo, que ele consegue, de fato, ir para uma condição de ter pelo menos uma disputa da segunda vaga do segundo turno, aí o risco é grande, porque esse voto realmente não está consolidado, e aí pode haver uma migração. E aí, como eu disse, isso não é a pesquisa em si. A pesquisa faz o desfecho desse processo. Mas é um processo que já foi de que a pessoa foi amadurecendo uma outra opção. Não votar no candidato preferencial, votar numa segunda opção que teria chance de ir ao segundo turno. Agora, tratando ainda um pouco dessa onda Bolsonaro, é isso que explica o crescimento exponencial do PSL, o partido dele que foi tratado como partido de aluguel e que em 2014, se não me engano, tinham 8 deputados nessa legislatura e agora já tem mais de 50 para a legislatura próxima. O que explica esse crescimento exponencial? Não, você tem um candidato a presidente que teve 46% dos votos válidos, certo? Quer dizer, se fosse rigorosamente isso se traduzir em votos para a Câmara de Deputados e para a Assembleia Legislativa, em tese, você poderia ter até 46% da bancada da Câmara e da Assembleia Legislativa. Bom, veja, tem duas coisas aí. Muita gente que acompanha há muitos anos a eleição no Brasil sabe que esses processos nunca são muito vinculados. A pessoa vota para presidente de um jeito, vota para governador de um jeito e vota de uma outra forma para as casas legislativas, que geralmente ela não faz essa vinculação. E tem casos, inclusive, de um voto meio esquizofrênico. Ela vota num presidente de determinado partido e vota na oposição, quando ela vota para a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa. Por que isso? Porque muitas vezes esse voto para o deputado estadual ou deputado federal é uma coisa assim que é feita de última hora, ela vai pedir a opinião de alguém, quer dizer, não vai ficar atenta se essa pessoa poderá estar na base da situação do presidente que ela está votando ou do governador que ela está votando. Nessa eleição, eu acho que houve uma vinculação, quer dizer, uma parte do eleitorado também descarregou os votos nas candidaturas do PSL, que é o candidato Bolsonaro. Quer dizer, e o próprio Bolsonaro, nas últimas 2 semanas, ele estava fazendo essa menção, que era importante para a questão da governabilidade, era importante votar nos candidatos do PSL. Então, eu acho que o eleitor, a eleitora, uma parte pelo menos, não foi todo mundo,
passou a considerar isso como um critério para escolher o deputado estadual e o deputado federal. E aí você vai ter realmente surpresas, ou seja, que muita gente desconhecida, né, não se conhecia muito das pessoas que estão sendo eleitas agora, deputado federal, deputado estadual, é o caso aqui no Rio, acontece isso, porque de fato você está aí tentando buscar apoiar, vamos dizer assim, o partido que é do candidato Bolsonaro. Quer dizer, a força do Bolsonaro se traduziu também na eleição para o Senado, na eleição para a Câmara de Deputados e para a Assembleia Legislativa. Ele pediu esses votos. Ele, inclusive, passa a gravar, fazer vídeos com algum desses candidatos. E alguma parte desse eleitorado se sensibilizou e seguiu essa orientação. E aí você vê votações expressivas de pessoas, às vezes, completamente desconhecidas. Né? No caso do Rio de Janeiro, dá para ver isso. Portanto, é um pouco essa vinculação do processo eleitoral para o governo federal, para a presidência da República, com a das casas legislativas. Isso reflete uma mudança de pensamento da sociedade, de uma tendência mais conservadora, ou é só questão de rejeitar os partidos tradicionais? Porque a gente também acompanhou ao mesmo tempo uma queda, principalmente no eixo PT, PSDB, MDB. Então, essa rejeição é uma tendência de pensamento mesmo, ou as duas coisas juntas? Essa é uma boa questão. Veja, vamos lá. Eu vou falar um pouco do Witzel, né, do candidato aqui do PSC, que terminou se beneficiando dessa onda Bolsonaro. Vamos lá. Por que o Witzel também consegue disparar e ter essa quantidade de votos aí no primeiro turno? Primeiro porque o candidato Romário foi mal nos debates. Quer dizer, o voto no Romário não estava consolidado. Nas vezes que ele participou do debate, ele foi muito mal. Então, isso fez, portanto, com que esse eleitor estivesse avaliando a possibilidade de mudar de candidato, né? E terminou mudando. Uma boa parte do voto do Romário foi para o Witzel. A questão de se vincular ao Bolsonaro, ora, o Índio da Costa tentou isso, o André Monteiro tentou isso, mas não conseguiram. Por que foi justamente o Witzel que conseguiu? Porque, aparentemente, essa agenda do Witzel, que é combate à corrupção, essa questão de não fazer parte do sistema político tradicional que aí está, contrário, portanto, aos governos do MDB, a nível estadual. Quer dizer, o perfil dele, em algum momento, foi associado ao Bolsonaro e o eleitorado achou que, de fato, eles tinham convergências para poder descarregar os votos no Witzel, porque não faria sentido descarregar por descarregar, porque assim poderia ter dividido o voto com o Índio, com o André Monteiro, e isso não aconteceu. Portanto, indo ao ponto, quer dizer, na verdade, não temos 46% de direita no Brasil. Isso não sustenta, nenhuma análise pode sustentar uma coisa dessa. Quer dizer, os 46% do Brasil é agora da direita ou da extrema direita. Não. Existe aí votos, dentro desses 46% do eleitorado que votaram no Bolsonaro, a nível nacional, pessoas que se identificam e se declaram de direita, né? Tem pessoas que certamente estão lá dentro enfim, das ideias que estão ligadas à direita, até à extrema-direita. Tem pessoas que, vamos dizer assim, de uma certa maneira vão estar votando no Bolsonaro, não por conta da questão esquerda-direita, é por conta de que o Bolsonaro terminou sendo o candidato que, de fato, conseguiu segurar a bandeira do antipetismo, de dizer assim, ele é o candidato que vai impedir o PT de voltar ao poder. Então, as pessoas passam a descarregar voto nele, mesmo quem não é de direita. Há também uma questão aí, que é a questão de valores conservadores, que, portanto, a candidata Marina, em algum momento da campanha, disse, não, se o Congresso aprovar o aborto, eu vou vetar. Ora, a Marina é de direita? Não, não é de direita, porque ela tem, por ser evangélica, princípios que vão nessa linha mais conservadora. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, na verdade, o Bolsonaro é um fenômeno, porque ele tem que ser analisado porque tem várias coisas que terminaram procurando algum candidato e se identificaram nele. O Alckmin tentou. O Alckmin é ligado a uma corrente da Igreja Católica mais conservadora, Opus Dei. O Alckmin certamente está ali no centro-direita, mas não colou o discurso do Alckmin, que é um cara que tem muito mais experiência do que o Bolsonaro, tem uma equipe econômica que é melhor do que a do Bolsonaro.
tem um tempo de eleição que era muito maior, ou seja, ele tinha tudo para tentar ver se conseguia segurar essa vaga do segundo turno, mas não conseguiu. Talvez porque o perfil do Alckmin é um perfil mais moderado, é uma pessoa mais conciliadora, é uma pessoa que está com um discurso mais de pacificação, de falar que o eleitor não tem que votar com raiva, tem que votar racionalmente, mas o eleitor não está querendo votar racionalmente, nem ele quer votar com raiva mesmo. A eleição é essa, ele está revoltado, porque está desempregado e várias coisas. Hein? O eleitor embarcou na polarização. O eleitor queria polarização, né? Esse eleitor queria essa polarização. O PT também queria polarização. É falsa a ideia de que o PT foi surpreendido com... O PT pode ter ficado surpreendido porque o Bolsonaro quase vencia no primeiro turno, aí eu concordo. Mas o PT escolheu não atacar Bolsonaro no primeiro turno. Eu acompanhei todos os programas de TV, somente nos 2 últimos programas é que tinha propaganda negativa contra o Bolsonaro. Justamente quando eles perceberam que a onda era muito forte e poderia até terminar no primeiro turno. Aí, ou seja, o PT queria o Bolsonaro no segundo turno para enfrentar o Bolsonaro. Esse era o candidato que eles queriam enfrentar. Eles não queriam enfrentar Alckmin, nem Ciro, enfim. Portanto, o que eu estou dizendo é o seguinte, que na verdade, de alguma maneira, o candidato Bolsonaro, no plano nacional, e o próprio Witzel, eles vão ocupar um espaço que está vazio. No plano estadual, o espaço, além da questão, quem já falou aqui, do fato de que o Witzel está vinculado ao Bolsonaro, o Witzel também está ocupando um espaço que ficou vazio pelo fracasso dos governos do MDB. Quer dizer, fechou-se o ciclo do MDB. Né? A partir de 2007, o MDB governou o Estado, 3 mandatos, e terminou melancolicamente. Um ex-governador acusado de corrupção, o ex-presidente da Assembleia Legislativa acusado de corrupção, o atual governador colapso nas finanças públicas sem poder pagar servidores, o colapso na segurança pública. Então, um desfecho melancólico do MDB. Ficou vazio. Quem ocupa esse espaço? Quem ocupou foi o PSL na esteira, e certamente o juiz Witzel, na esteira da força do Bolsonaro aqui no Estado. Mas esse lugar estava vazio. Poderia ter sido ocupado pelo DEM, pelo Rodrigo Maia? Poderia, mas não foi. Poderia ser ocupado pelo Eduardo Paes? Poderia, mas o Eduardo Paes tem um problema, ele está vinculado aos governos estaduais do MDB. Então verifique que, na verdade, são algumas coisas que vão se articulando entre si. O Estado do Rio de Janeiro não tem 60% dos eleitores do Rio de Janeiro não são da direita. Isso é insustentável, essa ideia. Quer dizer, existe sim uma onda conservadora, o candidato Bolsonaro é um candidato de direita que está conseguindo ter voto no centro. Agora, o voto dele, como está dizendo, as pessoas estão votando nele apesar dos defeitos que ele tem, apesar das bobagens que ele fala, apesar de coisas que certamente as pessoas reprovam. Mas por quê? Porque provavelmente ele está simbolizando alguma coisa contrária, ou seja, é um voto antipetista, né? Do mesmo jeito que o candidato Haddad vai tentar agora formar uma frente suprapartidária contra o antibolsonarismo, tentando dizer que está defendendo a democracia e por aí vai. Quer dizer, há um confronto, e isso eu acho que é uma questão fácil de constatar, que no caso do primeiro turno, os 2 principais personagens da eleição foram, um estava preso e o outro estava numa cama de hospital. Quer dizer, são 2 fenômenos. O fenômeno do Lula levou o Haddad no segundo turno por conta de uma extraordinária votação no Nordeste. Isso foi Lula que levou essa memória do governo Lula no Nordeste, Lula ser nordestino, fez com que o Haddad tivesse uma votação extraordinária do Nordeste que colocou ele no segundo turno. Foi por conta disso. E no caso do Bolsonaro, por questões que ainda precisam ser mais estudadas, ele é um fenômeno. Ele tem 8 segundos de televisão, passou 21 dias na cama do hospital e conseguiu chegar no segundo turno, tendo no primeiro 46% de intenção de voto, sem ter estrutura partidária nacional, sem gastar muito na campanha. É um fenômeno, independentemente se gosta ou não gosta dele. Então ele precisa ser compreendido, esse fenômeno que é o Bolsonaro e o fenômeno que certamente é o ex-presidente Lula. Os 2 são os principais personagens dessa eleição e vão, de uma certa maneira, se enfrentar no segundo turno. Apesar de você falar que não deve existir uma porcentagem tão grande da direita, de conservadores no país, uma questão é que as pautas principais deles são pautas extremamente conservadoras e que esse eleitor que está votando com ele pode estar também deixando passar. Mas acredito que existe uma expectativa de que caso ele seja eleito,
essas pautas sejam levadas para frente, também com uma boa porcentagem do legislativo ocupado também pelo mesmo partido dele. Como o senhor espera que seja a reação a essa tentativa de levar essas pautas polêmicas, como a proibição completa do aborto, outras questões das bancadas BBB, flexibilização do porte de arma, principalmente, que ele tem uma base muito forte ligada aos militares, a setores da segurança. Qual deve ser a reação principalmente desses eleitores que estão apoiando ele, mas não por questões conservadoras? Não sei se me fiz claro. Eu acho que existe, como eu disse, um guarda-chuva que vai reunir talvez a maior parte do eleitorado que votou no Bolsonaro no primeiro turno. É o antipetismo. É não querer que o PT volte ao poder. Certo? Podia ter sido o Alckmin, podia ter sido o Álvaro Dias, podia ter sido a Marina, foi o Bolsonaro. Aí tem que se tentar estudar, porque talvez ele tenha sido mais agressivo em o combate. E como eu disse, o próprio PT também combatia ele muito, e aí criava a polarização com ele, porque o PT queria o Bolsonaro no segundo turno, e não Alckmin, não Marina, não Ciro. Bom, agora, dentro desse guarda-chuva, que eu digo, esse é o guarda-chuva mais amplo, é o antipetismo, aí você tem vários, você tem setores que defendem a intervenção militar, você tem setores conservadores que é ligados aos evangélicos, você tem setores, vamos dizer assim, que já votaram muito no PSDB, nos tucanos, que agora encheram o saco, acho que os tucanos são muito em cima do muro ou muito benevolentes com o PT e passaram a votar no Bolsonaro. Então tem vários setores. Agora, o ponto que eu acho que é importante também, que precisa ser mais qualificado, que é o seguinte: quando o economista do Bolsonaro diz que quer fazer privatização, isso não é uma proposta conservadora. Não, isso é uma mudança radical no Brasil. É dizer assim, olha, estamos querendo fazer novamente uma reforma do Estado para tentar fazer o ajuste fiscal não pelo aumento de impostos, mas pelo corte de despesa. Isso não é proposta conservadora. Pelo contrário, a resistência a isso é enorme. Todos os setores corporativos no Brasil são contra isso, porque não querem cortar salário, não querem perder benefícios, não querem cortar cargo de confiança, não querem cortar isso, não querem cortar aquilo, né? Então, essa proposta não é conservadora. Quando você diz assim, não, foi já o governo Temer, cortou o imposto sindical, isso não é conservador. O conservador é manter o imposto sindical que já está há 80 anos no Brasil, desde Vargas. Então, às vezes é uma confusão. A esquerda consegue colocar tudo num pacote só. Não é um pacote só. O Bolsonaro, na verdade, tem hoje uma linha na economia que é uma linha liberal, e para um país que tem uma presença do Estado ainda muito grande, com muitas despesas vinculadas ao Estado, ele está propondo mudanças no Estado. Não é manter o Estado como Estado. Tá? Quer dizer, portanto, a proposta não é conservadora. É uma proposta de mudança. Quem é conservador aí é o PT, que quer manter o Estado do jeito que está e quer aumentar mais ainda os impostos para poder garantir os programas. Então, são coisas bem diferentes. No caso do campo dos costumes, aí de fato há uma diferença muito grande. Né? A pauta do PT, a pauta da esquerda, geralmente é uma pauta de discutir questões que ainda são bastante difíceis de serem discutidas no Brasil. A questão do aborto, a liberalização das drogas, enfim, é uma série de questões que passa por certamente questões valorativas e ligadas aos costumes. Esta pauta é que eu acho que tem aí uma disputa, né? E que aparentemente a sociedade brasileira está se inclinando para dizer, olha, nós queremos ou bloquear essa pauta, ou que ela vá mais lentamente, para que eles se sintam convencidos. Né? Algumas pessoas dizem, não, mas vamos adotar a ideologia de gênero na escola. Essa é uma questão ainda não compreendida. Pronto, no mínimo precisa de mais tempo para poder saber o que é que significa isso. Né? Portanto, como eu estava dizendo, o Bolsonaro se beneficia de uma certa sociedade que ainda resiste e que é muito maior do que se possa imaginar, porque aparentemente a gente também às vezes só circula em certas bolhas. Por exemplo, se eu circular só aqui no Leblon, Ipanema, Botafogo, provavelmente essa questão não tem grande discussão, todo mundo não, vamos avançar. Mas vai para a Zona Oeste, vai para a Zona Norte, vai para a Baixada, vai saber se isso aí é pauta do... Não é. Então, se a gente ficar só dentro da bolha, tem uma impressão falsa de que
a sociedade inteira está concordando com aquilo. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, na verdade, a gente às vezes não conhece o país que está aí. É preciso conhecer mais. A maneira como o Bolsonaro se conduziu na política nunca foi de ser um líder evangélico como é o Malafaia, de Macedo, né? Mas essas pessoas agora estão apoiando ele porque ele está comprando essa pauta, ele está trazendo para ele essa pauta e está ganhando voto com isso. E chega onde ele tinha dificuldade de chegar. Se você pegar os números de Bolsonaro, no início da campanha dele, que estava em torno de 20% dos votos, ele era apoiado pela classe média, que é antipetista. Era apoiado por esse pessoal. E, claro, uma parte da direita, o intervencionista, tudo bem. Mas era pelo pessoal que estava contra a volta do PT ao poder, que era a classe média. No final, quando ele ultrapassa 30 e chegou a 46, é a população de baixa renda que está apoiando ele. Por quê? É o voto evangélico conservador. Portanto, do mesmo jeito que alguém vai dizer, sim, mas o voto de pessoas que estão até 2 salários mínimos, o que é que essas pessoas querem? Essas pessoas querem emprego, elas dependem do Bolsa Família, elas dependem de que se olhe mais para elas. Portanto, elas tendem a votar, em tese, com a esquerda. Ok, mas se a esquerda adota um discurso, dizer, olha, vamos também discutir o aborto, vamos também discutir a liberação, ele afasta esse público. Que isso, do ponto de vista da clivagem tradicional de renda, do conflito de classe, da luta de classe, esse voto iria para a esquerda, mas não está indo, porque tem problemas. Tem problema na pauta ligada aos costumes, que faz com que, na eleição de 2016 aqui no Rio de Janeiro, o Freixo, se a eleição fosse apenas na Zona Sul, ele seria 80% dos votos. Mas é a cidade toda. E, portanto, o discurso dele não entra na Zona Norte, na Zona Oeste. E se ele quiser ser prefeito do Rio, tem que entrar, tem que inventar um outro discurso. Não pode ser esse discurso que ele é aplaudido de pé em qualquer bar de Botafogo. Não é possível. Esse discurso serve para essa bolha. Estou tentando dizer o seguinte, a esquerda tem problemas com relação a esta pauta dos costumes. Ela está, muitas vezes, afastando um voto de um eleitorado de baixa renda que votaria na esquerda se o discurso fosse só de dar mais renda, dar mais oportunidade de emprego, de tentar defender essa questão clássica da classe social, que eles precisam do Estado, eles precisam do apoio do Estado em programas sociais, mas quando entra a questão dos costumes, a esquerda perde voto. Uma última questão, o Cabo Daciolo, ele fez uma campanha eleitoral em que ele gastou menos de R$1.000 e ainda assim ele ficou em sexto na corrida eleitoral, se eu não me engano, teve mais de 1.300.000 votos. O que pode se atribuir esse fenômeno, assim? Porque 1.300.000 votos não é pouca coisa. Se olhar um cara, uma liderança que é bom que se diga, começou aqui nos bombeiros, tem uma aluna minha aqui que fez uma monografia final do curso, ela era bombeira, conheci o Daciolo, e todo mundo sabe que ele foi uma liderança fundamental na greve que enfrentou aqui contra o governo Cabral, né? Inclusive chegou a ser demitido, depois foi anistiado, enfim, foi uma grande liderança. Tanto é que ele fez convidado e saiu candidato pelo PSOL na eleição de 2014 e foi eleito. Depois ele passa a ter um processo aí, que aí sim é um processo ainda que precisaria ser melhor estudado, que ele radicaliza essa postura dele como evangélico e começa a ter umas propostas que certamente começam a entrar em conflito com o pessoal no Congresso Nacional e começa também a criticar a esquerda, né? Ter uma postura crítica em relação à esquerda. Então aí ele se afasta e o pessoal, inclusive, vai ser expulso do partido, vai ser desligado do partido e ele vai ficar com mandato, porque a nova lei não permite, quer dizer, ele continua mantendo o mandato. Só que, nessa eleição agora, vamos dizer assim, ele vai fazer uma estratégia que certamente muita gente vai questionar, de que a participação dele nos debates para presidente muitas vezes não acrescentava, vamos dizer, não qualificava o debate, não trazia proposta substantiva para o debate que a gente tem hoje. Eu concordo, acho que muitas vezes ficava uma coisa meio folclórica, uma coisa que ia virar o meme daquele debate. Bom, mas, como eu disse, eu acho que o Daciolo, se saísse candidato a deputado federal agora, ele ganha fácil, ele vai ser eleito fácil, porque o problema nosso, como eu disse, é que a gente muitas vezes não consegue entender essa diversidade do Brasil, né? Que em São Paulo elege o Alexandre Frota, elegeu o Alexandre Frota, como antes ele elegeu o Tiririca.
Porque tem pessoas que se identificam com isso. Há eleitores que se identificam com o discurso do Frota, como se identificam com o discurso do Tiririca, como se identificam com o Daciolo. O Daciolo teve mais voto do que a Marina. É absurdo. Alguém vai dizer, não, mas a Marina é muito mais liderança a nível nacional e internacional do que o Daciolo. Sim, mas eu estou falando porque houve uma migração dos votos da Marina para outros candidatos, o que explica, ela desidratou, quer dizer, provavelmente uma parte foi para o próprio enfim, candidato Haddad, talvez muita gente também saiu da Marina para ir para o Ciro, eu percebi isso. Portanto, a Marina perdeu muito voto e terminou 1% dos votos totais, votos válidos, uma votação ridícula, quer dizer. Mas isso não representa, vamos dizer, o que é a Marina a nível nacional. Ela tem uma estatura muito maior do que o Daciolo. Mas o voto do Daciolo, portanto, era um mais fidelizado, era um bloco, um voto que a pessoa queria votar nele, por aquele discurso absolutamente radical contra ao Sal, o Foro de São Paulo, sei lá o quê, e também a questão de uma liderança evangélica, né? Eu estava participando de um debate e alguém disse, não, mas o Daciolo vai ser... o que ele for candidato agora, ele se elege. Eu digo, acho que a dúvida dele é se ele vai ser candidato a algum cargo letivo ou se ele vai fundar uma igreja, porque daqui a pouco a gente vai ver que ele fundou uma igreja. Enfim, mas o Daciolo eu diria que é uma liderança política extremamente controversa, porque, como eu disse, ele teve um momento que ele virou até um herói na categoria dos bombeiros aqui no Rio de Janeiro, uma participação extraordinária, eu acompanhei isso para passo. No início da greve dos bombeiros, o governador Cabral, na época, botou para quebrar, ou seja, ele queria esmagar o movimento, queria novamente intimidar o movimento, e o movimento resistiu e começou a ser abraçado pela população, pela sociedade, que apoiou o movimento. E aí foi revertendo. O Cabral percebeu a força do grupo, ou seja, o apoio que a sociedade deu aos bombeiros, e aí começou a ter que recuar, a ter que negociar, e como eu disse, no final, o Daciolo saiu como herói dessa greve, uma greve histórica aqui na cidade do Rio de Janeiro. E depois é eleito deputado federal pelo PSOL. A partir dali, eu acho que ele começa a ter uma postura mais controversa na condução da sua carreira política e vai desaguar nisso hoje. Ele é uma liderança que gosta de marcar posições políticas e ideológicas contrárias à esquerda ou aos partidos que formam o Foro de São Paulo, e um discurso também extremamente radical, melhor, um discurso muito contaminado pelo discurso religioso, como se fosse uma liderança evangélica que tivesse ali sempre querendo marcar as suas posições, normalmente sem separar a questão política da questão religiosa. Então, enfim, eu diria que é uma incógnita como é que ele vai, daqui para frente, administrar a carreira dele, porque aparentemente, não sei, como eu disse, se ele vai continuar nesse diapasão, pode até virar uma liderança religiosa do que uma liderança política. Você não acha que isso inclui votos de protesto? Muita gente tem essa hipótese, eu concordo. Acho que muita gente, daqueles que, vamos dizer assim, rejeitam a política, rejeitam o sistema político, votam nele, aliás, como também votaram no Tiririca, quase como para ridicularizar, vamos dizer assim, é um voto de protesto contra o sistema político, tudo que está aí. Admito que deva ter algumas pessoas que... Acho que ele teve 1.200.000 eleitores que votaram nele. Então, é possível que uma parte desses estão lá se identificando, vamos dizer assim, como um candidato antissistema, que de alguma maneira votar nele significa dizer que tudo que está aí não presta. É possível, é possível. Obrigado, professor.